Olá, Leão! Essa é a sua leitura do mês de abril de 2022. Muito obrigada pela sua presença. Eu sou a Cláudia. Agradeço se você puder curtir o vídeo, seguir o canal, isso é muito importante. Voltar para as outras leituras. Opa, tem uma carta virada aqui enquanto eu falo. Acho importante lembrar que essa leitura, por ser uma leitura geral, ela pode ou não chegar em você por completo, ou seja, você pode se alinhar com tudo que é falado, mas talvez você se alinhe só com alguns pontos, o que é normal, isso acontece e não tem problema nenhum. O que eu sempre digo é, fique aberta, calma a mente, mas principalmente, o mais importante de quando a gente ouve uma leitura assim, é ficar atento aos sinais, às mensagens, porque o universo fala com a gente, às vezes é numa carta, numa palavra, numa frase, numa situação expressa, aquilo mexe com você, traz alguma coisa ao seu coração e você recebe e você dá continuidade, pede ajuda, pede auxílio e tem a resposta que você precisa. Então, se alinhe e o que soar ao seu coração muito bem, o que não soar, descarte, não tem o menor problema, certo? Vamos começar com duas cartas que vão dizer uma situação na qual você vai, uma área ou situação que vai ser confortável para você, que não vai ser difícil encarar durante o mês. A carta da cachoeira, Leão, você está aberto à limpeza, ao fluir das águas, você está deixando com que as águas cheguem em você, e aqui é a água metafórica da água da intuição, estar aberta a essa água que invade a vida da gente, espiritualmente falando, para nos limpar, para nos renovar, para tirar o que já não serve mais, principalmente na questão emocional, questões que estão lá dentro do nosso coração. Então, lidar com essas limpezas para você vai ser uma situação que não vai te trazer desconforto. O seu desafio vai ser maturidade, que nesse baralho é o meio do céu. Interessante porque ao mesmo tempo em que você está aberta, encarar tudo isso com maturidade pode ser um desafio. Por quê? Às vezes nesse processo você vai olhar para coisas que vão mexer com você. Para a gente passar por limpeza, a gente precisa olhar para muita coisa que às vezes doem, às vezes causam insegurança, coisas que a gente deixou para trás. Então é importante que você olhe como você está reagindo a situações que envolvam qualquer coisa a seu respeito, ao seu interior, ao seu emocional, e veja se você está conseguindo agir com maturidade emocional, espiritual, como que você está lidando. Não significa que vai ser um momento horrível e difícil, não, é só que vai ser desafiador. Então você já fica preparada para qualquer situação nesse mês que pedir de você maturidade, você se lembra, poxa, lá na leitura saiu que seria um desafio, então o desafio está aí para ser vencido, ainda mais para Leão, né? Leão gosta de desafio, Leão não se acovarda perante desafios. Vamos tirar a cruz celta, primeiro duas cartas centrais que vão falar sobre o tema central da leitura. Temos aqui uma carta de ouro. Opa. Duas cartas de ouro, tá? Então, a gente começa a leitura. Eu quero tirar todas para poder olhar o geral, mas a gente já sabe que tem a ver com o plano material, dinheiro, trabalho. Essa é a questão dessa carta. Então, a gente pode perceber, a gente olha aqui, essas questões estão relacionadas mais a essa área da sua vida, a área física, a área que pode ser tocada, pode ser vista e vivenciada. Mais três cartas de ouro, então definitivamente, Leão, estamos falando aqui de trabalho, de dinheiro, de projetos. Vamos ver do passado, que ainda está tendo influência sobre você. No futuro. Opa. Outra carta de ouros.
De 6 cartas, você tem 4 de ouros. Mais 2. Nossa, já virou aqui sozinha. Até amassou. E para completar, a última carta, que também voou, como você pode perceber. Sua leitura tá forte, Leão. Vamos lá. Você tem uma carta central que é do Rei de Ouros. O Rei de Ouros, como a gente sabe de um rei, é uma força madura. A gente está falando de maturidade aqui. Maturidade na área material, do trabalho, dos compromissos, do dia a dia, dos projetos, daquilo que quer. Tem o pé no chão, lida com as coisas com seriedade. E essa é a postura do rei. Só que essa postura de rei, de firmeza, ela está sendo cruzada, ela está sendo ameaçada, vamos dizer assim, por medo. E é também uma carta de ouros. Então, os seus medos, as suas ansiedades, elas vêm da área da matéria. Dinheiro, trabalho, talvez saúde. Então, o medo da perda, o medo de ficar sem, o medo de ficar sozinho, sozinha, medo de não ter recursos para fazer o que você quer fazer. Esse medo, ele é comum, não é que ele seja ruim, mas ele está atrapalhando a sua maturidade, ele está atrapalhando a sua postura, o seu comportamento em relação a tudo que é material na sua vida. Como eu já disse, trabalho, dinheiro, projetos, e essa carta também se refere à saúde. Se for uma carta de saúde, talvez o medo de piorar, o medo de ficar mais doente, o medo de não dar conta, e está impedindo que você fique firme, que você trabalhe em prol da sua saúde, enfim. E essa carta fala muito com a carta da maturidade, porque é interessante como maturidade vai ser um desafio para você, e a carta central é a carta mais madura que tem no tarô. O Rei de Ouros é muito maduro, né? Ele é terra e é uma cabeça fincada com o pé no chão, uma cabeça que pensa racionalmente, que planeja as coisas, mas os seus medos estão entrando na frente e estão te atrapalhando. No seu inconsciente vem mais medo. Eu diria, Leão, que você precisa lidar a questão da maturidade está realmente aí. Seus medos, as suas ansiedades, é nisso que você precisa trabalhar. Porque a carta do inconsciente, de algo que não está sendo olhado, que está escondido, é alguém muito apegado ao material, apegado ao dinheiro. Vamos lá, não é ruim guardar, não é ruim gostar de dinheiro, não é ruim querer ter as coisas. É ruim quando isso toma conta da nossa vida. Essa carta é de alguém que está muito apegado. Tudo na vida dessa pessoa tem a ver com o material. Está influenciando o chakra do coração, seu amor, os seus sentimentos, sua alegria, está no seu pé, ou seja, esse amor ao dinheiro, ao trabalho, ao material, está sendo o seu único guia e está cuidando da sua cabeça, né? Aqui a gente tem o chakra coronário, que é a nossa ligação com a espiritualidade, também está muito ligado ao material. Você precisa olhar para isso, você talvez parar de fingir que não é assim, parar de fingir que você não é tão apegado ou tão apegada e que isso não está te causando problemas e reavaliar a sua relação com o dinheiro, né? Que é uma questão de maturidade. Então essa carta é o medo de perda, medo de ficar sem, e essa carta é o apego por causa do medo. Medo em momentos importantes da sua leitura. O que está aqui mais claro para você, o que você percebe, é a energia da Rainha de Espadas. Rainha de Espadas é uma energia madura, veja bem, é uma energia mental, é alguém que... A rainha tem coração, a rainha tem emoção,
mas ela é guiada pelo corte da espada, ela sabe o que ela tem que tirar da vida dela, ela sabe o que ela tem que cortar para ser feliz, para fazer as coisas acontecerem. Ela não é guiada pela emoção totalmente, ela tem um equilíbrio entre cabeça e coração, isso que a gente busca tanto e é tão difícil. Então, você tem essa energia, então se apegue a ela. Se você não tem, considere isso como um conselho. É importante que você busque esse equilíbrio, que você busque o equilíbrio entre o coração e a sua cabeça, para você entender o que é que está acontecendo, tá bom? Para você entender o que está no seu interior, para você entender os seus medos. Se essa rainha ficar mental demais, você se perde. De novo, é um equilíbrio. Então, se você está racionalizando demais, isso também é um problema. Se você está esquecendo o seu coração, porque ele está aqui sendo guiado pelo material, então isso é ruim. Essa energia fica desequilibrada. E você só racionaliza, tenta explicar de modo racional e não olha para os seus medos como você deve olhar. Porque a gente vai ter outra carta de medo aqui. A energia que você traz do passado é uma energia muito boa, que é a energia de 4 de paus, de harmonia, de planos, projetos, alguma coisa que deu certo, que foi bem sucedido, não só você, envolvendo mais pessoas, imagino que no seu trabalho, algo bom que aconteceu, que te fez feliz, que mexeu com a sua alegria, que teve a ver com seus desejos, com as suas vontades, é uma carta muito boa. Então, traga essa energia disso que aconteceu de bom, traga, ela ainda está com você, ela não se perdeu, isso não acabou, essa realização ainda está no ar, ela ainda está com você para que você se desapegue do medo. Talvez você tenha esquecido do que aconteceu de bom, não esteja olhando e agora esteja se sentindo inseguro e insegura. Porque logo aqui na frente, no seu futuro, um futuro próximo, não é distante, você vai receber ofertas no campo material. E ofertas em que sentido? Essa carta é uma carta de chance de prosperidade, é uma carta de florescimento, é o universo te oferecendo, é uma semente ainda, é algo que está muito no começo. Se você ignorar, você se perde, se você fechar os seus olhos, se você ficar no medo, esse rei maduro, que sabe o que quer, não vai ser capaz de olhar e tirar proveito das ofertas no campo material que o universo está te trazendo, vai te trazer. Aqui é a possibilidade de prosperidade, de abundância, segurança, de pé no chão, de se sentir seguro, segura, que é essa carta do rei. Isso vai acontecer logo, só que se você se mantiver nesse medo, você não vai perceber e você vai se perder dessa energia. Então aqui o meu conselho é lute, encare, olhe para os seus medos. O que está te causando insegurança? O que está mexendo com o mais profundo do seu ser? Lembra que a limpeza da cachoeira não é um problema para você. Você está aberto e aberta. Então esteja, olha para isso, se abra para uma limpeza para que esses medos possam ir embora. A carta que fala de você, do seu eu interior, né, da sua sensação, é de alguém que está descansando porque cansou, pensou muito, ou está pensando muito, está no momento cansado. E é uma carta que, dependendo da situação, é um descanso justo, porque é o cavaleiro que voltou da batalha, mas pode ser aqui que você esteja evitando olhar e que, de novo, você esteja racionalizando demais os seus medos e você simplesmente decidiu descansar, racionalizar e pensar, não, eu só preciso dar um tempo, eu só preciso dar uma descansada e não olhar para os seus medos. Então veja bem qual é a sua situação. Porque a energia que está fora de você é uma energia muito boa.
Assim como você tem aqui no presente bem próximo essa oferta de prosperidade, oferta na área material para você, você tem essa mesma semente ao seu redor, que é força criativa, entusiasmo, confiança e coragem. É o universo te dando possibilidade de criar, de se aventurar, de se jogar, de ter ideias novas, de fazer o que você gosta, de fazer o que é interessante. Essa energia está ao seu redor. Só que se você ficar assim, você também não vai perceber, porque essa energia ela é muito rápida, assim como essa. Então eu percebo, Leão, que você está num momento em que coisas vão pipocar e você precisa estar alerta para você poder agarrar. Se você ficar dormindo, se você ficar apegada a esse medo, se você racionalizar demais, não ouvir o seu coração, você se perde. Porque, de novo, os seus medos são as coisas que você não sabe. A lua é um arcano maior. Os seus medos, de fato, estão te bloqueando. Medo do que pode vir à frente, medo do que pode acontecer. A lua fala das nossas ansiedades. A lua é a respeito de ciclos, é entender que a vida é feita de ciclos e a gente tem que aprender a lidar com eles. Ciclos que vêm, têm um processo e terminam, recomeçam, terminam. A lua é o mais profundo do seu ser. A lua, ela fala da sua intuição. E ela mexe com as nossas inseguranças e os nossos medos. Então, é importante, Leão, que você preste atenção no que tem te causado insegurança. Isso tudo está caminhando para o quê? Para uma carta boa. Outro arcano maior, que é a roda da fortuna. O que aconteceu, ou o que está te causando, essa situação toda é para você amadurecer, é para você se limpar, é para você se conhecer, para que a roda da fortuna, aqui roda da fortuna não é fortuna de dinheiro, é do destino. A roda da fortuna aparece na vida da gente em momentos importantes, porque, como ela diz, como é o nome, roda é o que movimenta. Se a gente fica preso àquilo que nos dá medo, àquilo que nos assusta, a roda empaca. Pode impedir que a roda rode e que a nossa vida ande. Então você está caminhando para um momento de andamento, para a sua vida se movimentar. A roda da fortuna está aí para fechar ciclos, para te mostrar coisa nova. Você tem 2 cartas de coisas novas acontecendo, mas você tem medo no seu caminho. Para essa roda rodar, você precisa liberar o seu caminho, você precisa botar óleo na engrenagem. Coloca óleo nessa engrenagem, começa a rodar devagar, se está dando medo, vai devagar. Essa leitura é sobre o mês todo, não precisa fazer nada correndo, mas se permita abrir a sua vida, abrir o seu caminho para que a roda da fortuna possa se mexer, para que a sua vida cumpra os ciclos que a sua vida tem que cumprir. A roda da fortuna ela é kármica, então você está vivendo um momento importante, e kármico não só no sentido negativo, tá? A gente precisa parar de achar que karma é ruim. Karma é karma. O que a gente joga vem de volta, se jogar coisa boa, vem coisa boa. Então é um momento de fato importante para você. Presta atenção nesse mês e eu diria que o tema é os seus medos e as suas inseguranças. E é um momento de amadurecer, é um momento de olhar, é um momento de encarar. Muito obrigada, Leão. Agradeço muito pela sua presença. Por favor, volte para a próxima leitura do mês, volte para os conselhos da semana. Muito obrigada e até lá.